Tudo bem, pessoal? Que alegria estar com vocês novamente. Mais um episódio aqui do Pod Política. Hoje eu estou tendo a alegria de receber o Elton Bueno, lá de Serrania, vizinha aqui Alfenas. O Elton é pré-candidato a prefeito, está afiliado ao PSDB e está vindo hoje conversar um pouquinho com a gente, falar das ideias, da experiência. Para a gente é um prazer ter o Elton aqui. Mas, Elton, deixa eu, antes de começar aqui, agradecer os nossos parceiros, né? Eu vou agradecer aqui o pessoal da Porto Gesso. Ô, Elton, se você precisar de gesso, pode procurar o pessoal da Porto Gesso. É bom, vai ter um desconto lá também. O pessoal da Folha Orange Imobiliária, o pessoal inclusive faz gestão de condomínios. Se precisar também, viu, Elton, pode procurar o pessoal. Se falar que viu aqui, tem mais desconto ainda. E o pessoal que for construir lá no Jardim São Carlos, pode procurar a Souza Altefenas, que o pessoal vai ter tudo para o material de construção. Ô Elton, nós estamos aqui no Estúdios Visual, é uma estrutura profissional, né? Se tiver outras pessoas que quiserem até alugar esse espaço, produzir o seu podcast, seus vídeos, pode procurar o pessoal da nossa produção aqui, pode procurar no @ aí, Estúdios Visual, é uma estrutura que vocês vão gostar. Elton, obrigado de coração aceitar o convite nosso para bater esse papo, é uma conversa muito franca, muito tranquila, estou muito alegre em receber você aqui hoje. Eu que agradeço, Guilherme, muito obrigado, tá? Por esse convite, agradeço a todos aqui da Visual Vídeo, né? Esse Visual Vídeo que traz uma lembrança para mim muito grande, né, rapaz? Há muitos anos atrás, quando foi o casamento da minha irmã, foi eles que fizeram a filmagem. Então me traz uma lembrança tremenda do nosso amigo saudoso Pedrinho. Sim. Então eu trago uma lembrança muito grande. Então eu fico muito feliz de estar aqui. Olha, depois de tantos anos, eu estar aqui participando desse Pod Política com você. Aqui vai ser uma conversa bem amigável, uma conversa aqui que nós vamos falar de vários temas. Eu fico muito feliz e agradeço imensamente esse convite e estou à disposição sempre para a gente poder falar de coisas que vão transformar a vida das pessoas. Ô Elton, obrigado. Elton, vamos falar aqui, às vezes as pessoas ainda não te conhecem. Sim. Quem que é o Elton Bueno? Como é que você se apresenta? Muito bem, Guilherme, eu fico muito tranquilo para falar sobre isso, né? Eu sou de Serrania, nasci em Machado, né? Sou de Serrania, cresci, passei a minha infância na cidade de Serrania, né? Tive uma das melhores infâncias, né? Eu falo que aquelas infâncias que não tinha geração de celular, a gente jogava bola na rua, jogava aquelas peladas, tinha aquelas bets, era muito bom ali onde que eu morava. Comia goiaba com bicho? Isso. Pegava jabuticaba, é aquele negócio, né? Então, a vida inteira eu sou de Serrania, tenho 37 anos, sou filho do seu Ademir, da dona Luísa. Fui vereador, candidato a vereador em 2008. Não fui eleito na época por causa da legenda. Eu fui o quarto mais votado da cidade naquela época. Tive 186 votos e fiquei de fora devido à legenda. A legenda fez coeficiente só para 1. Aí eu fiquei no segundo lugar, não entrei. Depois, novamente, em 2012, me recandidatei e fui eleito, né, na época com 268 votos, e fui presidente da Câmara em 2015. Isso me credenciou a ser candidato a vice-prefeito em 2016, né, que eu deixei de ser vereador, né, deixei de me candidatar a vereador no ano de 2016 para poder sair vice-prefeito, e ganhamos a eleição, tivemos êxito, e fomos para a reeleição no ano de 2020 e estamos até agora. E agora estamos aqui como pré-candidato a prefeito de Serrania, e preparado, Guilherme. Ô Elton, você fala dessa experiência sua e assim, a gente sempre pergunta para todo mundo que vem aqui, né? Por que fazer política? Por que estar na política? O que te move hoje se colocar à disposição da população com seu nome para essa pré-candidatura a prefeito? Guilherme, eu falo para você o seguinte, a melhor coisa que a gente tem para a política é a arte de você. O que é a política? A arte de você transformar a vida das pessoas. Você conseguir aquela cirurgia para aquela pessoa que está esperando há mais de um ano e você saber que através da política você consegue resolver. Um exemplo, a pessoa que faz um cadastro, está esperando uma casa, paga aluguel 30 anos. E você, através da política, do contato que você tem com um deputado, do contato que você tem com um governador, com um senador, presidente da República, você consegue transformar a vida das pessoas. É isso que é a arte da política. Não tem nada mais do que isso. É você transformar a vida das pessoas. Você poder ajudar as pessoas menos favorecidas. É com esse intuito. Isso eu trouxe de família, né? De coração, que a gente faz uma política lá, é para poder ajudar as pessoas. Então é isso que move, isso que faz a gente caminhar nas políticas. Né? Então é lógico que
Hoje, na política, a gente toma pedrada, isso é normal, ataques. Mas quando você faz o bem, quando você atende uma pessoa que está precisando, isso aí para mim é muito mais gratificante que qualquer ataque. Os ataques, para mim, eu deixo de lado. Mas o interessante é você transformar a vida das pessoas. É isso que me move na política. E no decorrer da conversa, você vai ver que vários assuntos que nós vamos estar abordando, você vai ver o porquê que a gente mantém na política até hoje, o porquê que a gente deixou o nosso nome à disposição a pré-candidato a prefeito de Serrania. Ô, Elton, e visualmente, né? Você tá diferente. Você tá elegante, bonito, Mais sorridente bonito, aí. O que é essa diferença? O que você fez? Rapaz, minha vida deu uns 180 graus, tá? Vou te contar pra você. No carnaval retrasado, teu passado retrasado, eu decidi fazer uma cirurgia bariátrica. Eu tinha muito problema de saúde, Guilherme, muito problema mesmo. E aí, Guilherme mesmo, né? Isso. Pra mim, não confundir. Aí eu peguei decidindo, juntamente com a Gabi, falando pra ela, Gabi, nossa, na minha situação, pressão muito alta. Eu tomava, pra você ter noção, eu tomava 3 medicamentos de pressão, 2 de manhã e 1 à noite. E chegava à noite, a minha pressão ainda estava alta. Então, quer dizer, que eu tinha muitas comorbidades, obesidade, pressão alta. Aí me veio o problema de apneia do sono. Eu parava de respirar à noite. E a apneia do sono é um negócio muito complicado, porque você corre o risco de ter uma parada cardíaca dormindo. Aí eu comprei o CPAP, estava dormindo com o CPAP, então a vida totalmente desregrada, não fazia atividade física. Aí decidi, para poder fazer a bariátrica, você tem que fazer muitos exames. É muita coisa. Você tem que passar nutricionista, pega laudo, endócrino e tal. E a gente foi fazendo tudo isso e chegou que eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. Fiz a bariátrica do Dr. Matheus, excelente profissional, e graças a Deus tive êxito, né? Não é fácil. Você passa lá 1 mês só no líquido, né? Porque o estômago da gente reduz a 3 centímetros. Aí faz uma nova ligação, né? Que você faz o intestino, você religa novamente e corta a parte de baixo do estômago. É um negócio totalmente, um negócio fascinante até. Mas com isso eu emagreci 54 quilos. A pessoa às vezes olha na rua e não me conhece. Fala assim, não, mas o que aconteceu com ela? Tá doente, né? Não, mas eu fiz a bariátrica, tô satisfeito. Agora ando de bicicleta, faço atividade física. Sempre eu com a Gabi, nós estamos andando de bicicleta à noite, a gente dá uma pedalada e a vida é totalmente diferente. E eu aconselho, e isso tem pelo SUS. Isso tem pelo SUS essa bariátrica. A gente tem que incentivar isso, porque é uma qualidade de vida. Muitos ali em Serrania fizeram. Vários amigos fizeram. Não é fácil, tem que ter opinião. Porque a vida muda totalmente, né? Porque uma coisa é você comer 1 quilo de comida, outra coisa é você comer lá 50 ml. Muda totalmente. Você tem que fazer reposição de vitamina. Eu tomo 2 vitaminas diárias, cedo, na hora do almoço e na hora da janta. Então é uma vida totalmente diferente. Eu fiz esse sacrifício e hoje, graças a Deus, eu tô outra pessoa. Não tomo nem mais um remédio de pressão. O CPAP já deixei de lado. Até emprestei para um amigo lá. Então, graças a Deus, essa transformação foi para melhor. E eu tô pronto. Saúde tá zerada. Os exames tudo em dia. Pronto pra gente aí. Coração tá bom. Coração tá bom. Pronto pra gente servir o povo de Serrania. Coisa boa. Ô Elton, vocês estão nessa fase da pré-candidatura, fazendo reunião, encontrando com lideranças, pensando num plano de governo. Como é que tá esse momento da pré-candidatura? Olha, esse momento é um momento que eu falo assim, mais difícil, né? O momento que a gente tem que deixar os pré-candidatos aptos a poder se candidatar. Porque a lei eleitoral, ela se encerra agora dia 6, né? Para o prazo para a pessoa estar afiliada. Se você não estiver afiliado, você não consegue candidatar. Então, o prazo é esse. Para poder transferir o domicílio eleitoral, vai até dia 6 do mês seguinte agora, né? Se eu não me engano, dia 6 do mês de maio. Mas até sexta-feira, no caso, hoje é o dia para a pessoa poder fazer sua filiação. Até nós estamos em conversações lá em Serrania, vou sair daqui, tem 4 reuniões para resolver essas questões lá, porque a gente conversa com um partido, conversa outro, é vereador transferindo de um partido para outro, então você tem que fazer isso tudo, preparar antes. E é uma questão burocrática. Por quê? O presidente do partido, ele tem que pegar, ele tem que fazer a filiação, ele tem que submeter a lista no TSE, então é uma questão burocrática. Na verdade, eu falo que é uma das questões mais chatinhas de fazer, mas tem que fazer. Então nós estamos focados nisso, que a partir do momento que você filie todos os pré-candidatos a vereadores, só para você entender lá o meu cenário, lá nós vamos sair com 2 chapas, 2 partidos. O meu partido é o PSDB, eu estou filiado nele há 15 anos. Né? O PSDB é o que eu acredito nesse partido de centro,
e essa política que a gente quer implementar em Serrania. E a gente agora trouxe mais um partido para poder somar com a gente, que é a União Brasil. A União Brasil, que é o partido até do deputado Rafael Simões, esteve na minha casa, a gente fez a fundação da União Brasil, e lá em Serrania são 9 cadeiras de vereadores. Então nós podemos lançar no máximo 10. Dentro desses 10, a gente tem que respeitar os 30% da vaga de mulher. Então nós vamos sair com 2 chapas de 10, uma no PSDB e outra na União Brasil. Nós vamos sair com 20 candidatos a vereadores. Aí, a gente fazendo, deixando tudo pronto, deixando tudo aqui, o pessoal filiado, apto a ser candidato, aí a coligação que a gente vai fazer, que a gente tem um prazo até nas convenções para a gente fazer a coligação onde que nós estamos negociando a questão do nosso vice ou a vice-candidato. Então isso aí, mas é lá na frente. E aí, nós estamos definindo primeiro, né, deixar o pessoal apto, o pessoal filiado para poder na hora, se a gente precisar, a gente já está tudo certinho, eles estão tudo ok, documentação, tudo certinho, e não ser barrado também pelo TSE. Sim. Então agora essa questão burocrática, estamos resolvendo isso. Hoje até tem 4 reuniões para poder acabar de resolver. Mas olha, eu fico muito satisfeito que o pessoal está aderindo à nossa ideia. Isso é muito bom, o pessoal comprou a ideia nossa. Ele sabe que a gente tem experiência, ele sabe da nossa experiência, sabe dos nossos contatos, e nisso o grupo está se fortalecendo. Da última entrevista para cá, a gente já fortaleceu muito. Então, graças a Deus, o pessoal comprou essa ideia e sabe que hoje nós estamos preparados. Nós somos pré-candidato a prefeito, não foi à toa. A gente preparou para isso. Ô Elton, primeiro te pediu reforçar o convite para que você traga aqui, numa outra oportunidade, o Rafael Simões, né? Sim, Rafael. Fica aberto aí o espaço, mas além dele hoje, como é que tá quem te apoia? O deputado estadual, o deputado federal, porque a gente sabe a dificuldade, às vezes, do município com o próprio orçamento, a importância que tem uma emenda, a importância que tem, às vezes, agendar uma reunião. Quem tá te apoiando nesse espaço político aí? Totalmente, o município nosso hoje, ele depende de emenda. A arrecadação nossa é muito pequena. Se não tiver emenda tanto do Estado quanto da União, a gente não consegue tocar as obras, né? Tocar a cidade. Né? O meu deputado federal chama Aécio Neves. Eu trabalhei com ele muito tempo. Na verdade, eu trabalhava com o Caio Narso, para você entender o contexto. Meu candidato a deputado federal foi o Caio. Infelizmente, a Covid o levou com 33 anos. Né? O Caio foi eleito com 102 mil votos para deputado federal. Ele vem de um berço político. O pai dele foi deputado estadual 2 mandatos, federal 3, presidente do PSDB do estado de Minas. O Caio foi presidente da JPSDB do estado e eu fui vice dele. Nós rodamos o estado inteiro. Né? Então, o meu deputado foi o Caio, onde que ele arrumou muitos recursos para a nossa cidade, mais de 3, 4 milhões de recursos. Isso na época que eu era vereador e no primeiro mandato de vice. Aí, infelizmente, o Caio veio a falecer, a Covid o levou, e eu peguei, a gente tinha uma ligação muito grande com a Aécio, nós fechamos com a Aécio. O Aécio arrumou para nós várias emendas, nossa, muito gerador para o hospital, viatura para a polícia, praça, asfalto. Nossa, se eu for citar aqui, eu vou ficar uma meia hora falando só de... Leva o convite para ele também, o espaço está aberto. Com certeza, ele vai estar vindo em Serrania. E eu vou trazer ele aqui para ele poder fazer um bate-papo com vocês. Ótimo, né? Obrigado. Então, o meu federal hoje é o Aécio, né? E o meu estadual, né? Na verdade a gente tinha um estadual, só que o estadual a gente, lá na frente, ele mudou, preferiu ficar com outro grupo político, né? Até respeito a ideia, mas é uma pessoa muito boa, né? E hoje o meu estadual chama Luizinho, que é o Luizinho aqui de Alfenas, apesar de eu ser do PSDB, olha pra você ver como é que é as coisas. Por isso que eu falo, que política você se faz não por partido, pelas pessoas. Eu não quero saber se a verba vem de esquerda ou de direita. Eu quero que a verba chegue até o povo de Serrania. Eu não quero saber se eu vou atender quem está precisando de exame. Ah, ele é do PT. Ah, não, ele é do partido do Bolsonaro. Não quero saber, é o povo que precisa. Uma coisa que eu prezo muito, Guilherme, é o seguinte: as eleições é até às 5 horas da tarde do domingo. Acabou isso, a gente tem que deixar de lado. A gente não vai governar só para os eleitores da gente. Nós vamos governar para a população inteira. Então, essa política de vingança, isso eu quero exterminar. Eu estou sofrendo isso na pele lá. Estou sofrendo isso na pele em Serrania, mas eu quero acabar com isso. Então, por isso que eu quero deixar claro. Eu trabalhei para o Aécio e o deputado hoje estadual meu é o Luizinho do PT, que me ajuda muito. Colocou agora um recurso recentemente na Santa Casa aqui de Alfenas. Por que na Santa Casa? Hoje em Serrania tem mais de 100 pacientes oncológicos que são tratados aqui. O Luizinho colocou 200 mil, onde eu indiquei para Santa Casa de Alfenas, para esses pacientes de Serrania ser atendido aqui. E o Aécio colocou uma emenda de 500 mil na oncologia também. Então, somando ao todo, são 700 mil reais.
eu acredito que seja um dos primeiros deputados de serrania colocando recurso na oncologia na cidade de Alfenas para tratar os pacientes de serrania. Porque se você for considerar uma população lá de 7.800 habitantes, é um número grande que trata em Alfenas. E a oncologia daqui é bem tratada, tá? Você precisa de ver. Então hoje nós estamos com esse contato. Luizinho no governo federal, no governo estadual e Aécio no governo federal. Mas o que você traz dessa junção aí, o próprio Lula fez com o Alckmin. Sim. Adversários históricos, Nossa. PT, PSDB, enfim, hoje governam e dá sustentabilidade, né? Trabalhei muito com o Alckmin em várias campanhas. Conheci muito o filho do Alckmin, que infelizmente Também. ele veio a falecer numa queda de avião, né? Conheci muito que o Caio era ligado com ele. Geraldo Alckmin é pessoa... Tanto que quando ele veio na campanha aqui, eu recebi ali no aeroporto. A gente fez um vídeo junto. É uma pessoa muito espetacular. Se quiser trazer ele também, tá aberto aqui, viu? Ó, nós temos um pré-compromisso dele em serrania, tá? Vamos puxar ele um pouquinho pra agenda aqui. Vamos fazer a força. Então, o Geraldo é uma pessoa excelente. Tem uma história no PSDB, Geraldo, várias histórias. Nossa, participamos de várias convenções juntos. Jantamos juntos eu com o Geraldo. Então, a gente tem uma história. Então, isso aconteceu lá no Brasil, né? Porque, sei lá, às vezes pode ser que aconteça em serrania também, não sei o que vai... A gente não sabe como é que vai ser o desdobramento. Eu falo, o que for a favor do povo, a gente tem que deixar essa questão partidária de lado. Não é porque, eu te falei, não é porque a verba vem do PT, que eu sou do PSDB, eu não vou aceitar. Não é porque a verba vem do PL, que eu não sou contra o Bolsonaro, um exemplo, que eu não vou aceitar. Então, possa que isso aconteça em serrania também. Não sei como é que vai ser o desdobramento, né? A gente está pronto para conversar. Ô Elton, o que você tem pensado para gerar emprego e renda? Como é que é a economia de serrania? Emprego e renda. Na verdade, primeiramente, o que eu quero fazer, né? Se primeiramente o povo me confiar e nós conseguimos eleger, é visitar todas as empresas de serrania. Que antes de você ir atrás de uma empresa para instalar na nossa cidade, você tem que valorizar quem é da sua cidade. Valorizar quem está há anos ali dando emprego. E você tem que visitar, conhecer a realidade e ver. Nós temos hoje uma área lá que foi comprada por um distrito industrial. A área está lá. Por enquanto está um pasto lá, mas creio eu que dentro de uns dias vão começar a mexer, já vamos abrir as ruas, né? E eu estou até à disposição, até deixo claro aqui para o prefeito que eu estou à disposição para a gente conseguir recursos para poder a gente deixar apto essa área, para a gente fazer galpões e doar para a empresa. Mas o primeiro beneficiado tem que ser isso, é a empresa de serrania. Que é eles que estão lá no dia a dia. Não é fácil o comércio. Eu tenho um restaurante lá, a Gabi fica lá todo dia, ela sabe que não é fácil. Tem dias que é bom, tem dia que é ruim. E o aluguel vence, vem rápido demais. O aluguel para quem paga é muito, para quem recebe é pouco. A gente sabe disso. Então, nós temos que visitar. Chega numa empresa, lá em Serrania tem muito marmoraria. Chega no marmorista e fala assim, ó, o que você precisa para você dar mais 2 empregos? Você paga aluguel? Pago. Eu te arrumar um galpão, você consegue economizar esse dinheiro e gerar mais 2 empregos? Então, a gente tem que fazer isso primeiramente. É visitar os pequenos empresários da nossa cidade. São gente que estão lá, na chuva e sol, dando emprego, né, trabalhando junto. Ontem eu visitei uma marmoraria, nosso amigo do Marcos, lá o nosso amigo o Chimi, eu chamei de Chimi, né? E ele estava falando para mim dessa dificuldade. Então, ele é um que eu citei, tem vários. Ontem eu fui lá, conversei com o Dair numa outra marmoraria também. Então, nós precisamos, é lógico que nós vamos atrás, eu tenho até um contato com uma empresa aí para poder instalar em serrania, mas para isso tem que estar com o distrito pronto, os barracões tudo certinho, a gente faz uma sessão de uso, né, para poder a empresa se instalar. Mas antes de eu ir atrás de qualquer empresa em outra cidade, eu vou primeiro valorizar quem está dando emprego em serrania. Tem uma empresa agora de Terno que se implantou na minha cidade, empresa que está gerando em torno aí de 70, 80 empregos. É chegar lá nele e falar o que você precisa para trazer mais uma linha de produção para cá. Você precisa do quê? Mais um barracão, incentivar isso, está dando certo. Deu o curso lá de corte e costura, porque uma coisa você traz na empresa, mas você tem depois primeiro preparar a mão de obra. E dependendo do ramo, a gente não tem mão de obra especializada lá hoje, é uma dificuldade. Não só a serrania, mas isso em todas as cidades. A gente dá o curso de capacitação, preparou o pessoal, hoje está lá dando 80 empregos. Está excelente. Nossa, a gente tem que incentivar o Rafael, um amigo meu lá de Paraguaçu. Então tem que chegar nele e falar, Rafael, o que você precisa para a gente trazer mais uma linha de produção? Se você quiser fazer uma permuta com ele
trazer pra gente umas camisas, uns Terno. ternos aí. Vamos fazer uma parceria. Rafael? Rafael, quando eu trabalhava na TV Alterosa, eu trabalhei na TV Alterosa. O Ademir Santos foi candidato a deputado federal e eu entrei no lugar dele para poder apresentar Eu lembro. o Alterosa e Alerta, a primeira edição. Acabei ficando um tempo grande, não. Entrei só para substituir, mas depois eu fiquei. E o Rafael fazia uma pergunta com nós. A gente trocava em troco de terno. Nós ia lá, né? Ele vestia o terno. Ó, me ajuda nessa aí, ó. Vou conversar, que o Rafael é bom, tá? Pensa num cara bom, empreendedor, visionário, gente boa, tá? Pessoa honesta, pessoa que tem uma visão, ele enxerga atrás da montanha, eu falo pra ele. Então, vou te apresentar o Rafael. Então, é uma pessoa assim, visionárias, nós precisamos na cidade de Serrania. Eu tenho uma pré-conversa com o empresário de Machado. Até o prefeito Maicon Willi, a gente participou de uma reunião junto, né? Lá em Machado com esse empresário. Assim que tiver pronto, tudo certo, dando certo lá o distrito industrial, ele vai trazer uma linha de produção da sua empresa. Aproximadamente 50, 60 empregos inicial. Para nós, excelente. Porque hoje a gente vive do café e do leite. A Panha já se iniciou em alguns lugares, vai iniciar. Mas e quando acaba a colheita do café? E aí, como é que faz? Nosso povo, como é que fica? Entendeu? Então a gente tem que criar uma alternativa. E essa alternativa, a gente fazendo esses contatos, ampliando essas pequenas empresas que tem na nossa cidade, né? Ajudando, dando esse respaldo a eles e tentando depois trazer alguma empresa de fora. Eu ia te perguntar sobre a mecanização do agro, que é algo que é algo natural, né? Enfim, as coisas se modernizam, né? Quando você fala do café, a gente tem aquela ideia, né? Um tempo atrás, aquele monte de gente no caminhão, no ônibus, fazendo a panha. Hoje você tem panha mecanizada ou da ordenha do leite, enfim. Vocês têm sentido isso também, essa modernização? Como é que tá lá? A cidade também tem muito, né, dessa coisa da agricultura. Muito. Isso já vem de anos, né? Isso já acontece, já faz anos. Antigamente, eu lembro quando eu apanhei café lá no Bruno, a gente ia de caminhão. Hoje não pode mais. A gente ia de caminhão, sentado lá nos caminhões lá, agora era, como é que chamava? Pau de arara. É isso que o pessoal falava. Hoje não pode caminhão mais, hoje tem que ser um ônibus, totalmente legalizado, tudo certinho, concordo. Só que naquela época não tinha máquina, é tudo na mão. Não tinha nem maquininha, pra falar a verdade pra você, maquininha era pouco. Como é que é o nome? Ela tem um nome diferente, a maquininha, tririçadeira, como é que é o nome dela? Eu não sei, não me recordo. Mas na tua época era... Não, é só na mão mesmo. Na mão. E às vezes o pessoal falava assim, vamos apanhar café no pau. O café, eles pegavam e desciam o porrete mesmo no café, estendiam o pano lá embaixo. Existia muito isso. Só que a maquininha naquela época não existia, não. Depois saiu a maquininha, e depois a maquininha agora essas grandes máquinas que passam, faz serviço de 20 pessoas. Nisso, o emprego vai caindo, né? Mas tem muitos pequenos produtores lá, que o pessoal já está começando panha de café lá. Muitos pequenos produtores que contratam ainda faz essa colheita na mão. Então isso ainda ajuda a nossa economia. Mas a tendência, você sabe, né? O mecanismo no agro, tanto assim você falou assim, da ordenhadeira, isso tirou muito serviço de retireiro. Antigamente o retireiro que trabalhava, 3 retireiros faziam serviço, um hoje faz, por causa das ordenhadeiras. É lógico que para a pessoa, para o empreendedor é muito bom, mas para quem precisava do serviço, infelizmente, né, foi substituído pelas máquinas, né? Isso é a tendência, isso vai acontecer. Então, por isso que nós temos que achar uma outra alternativa. É isso tem uma importância ali, o leite, né? Eu até lembro que tem um laticínio grande, enfim, é uma bacia leiteira para a região. Cooperativa nossa, rapaz, é uma cooperativa gigante. Dos melhores leites de manteiga, você precisa experimentar a manteiga. Traz pra gente aqui, Vou trazer, rapaz. Você quer aproveitar e mandar um abraço pro João, meu amigo João lá de Serrania, né? Um excelente gestor, né? Se você quiser ser parceiro aqui também, vamos anunciar os produtos aqui. Ele é parceiro, tá? O João ele investe em Serrania. O João é uma pessoa muito visionária, muito bom. E você precisa experimentar manteiga, queijo, mussarela, tem vários tipos de queijo, parmesão. O leite, então, nem se fala. Mas pode deixar que eu vou trazer um presente para você da Corpus de Serrania. Um abraço para todo o pessoal da Corpus, que é uma potência. Ô Elton, a gente está vivendo agora um cenário de epidemia de dengue. A gente vai falar sobre isso, mas eu queria voltar um pouquinho no tempo. Parece que está longe, mas foi muito... Tem poucos anos, né? A gente passou pela Covid. Tem gente ainda com sequelas da Covid. E você teve uma atuação muito decisiva, você estava à frente. Como é que foi esse processo? O que você viu na Covid lá em Serrania? Como é que foi? O que aconteceu? O que você lembra desse período? Olha, Guilherme, na Covid eu lembro muita tristeza, rapaz. Muita tristeza. Eu falo isso aqui, toda vez que eu falo, isso me comove muito. Porque a gente perdeu amigos, gente queridos, né?
pessoas que a gente não imaginava. E a Covid veio para mostrar para a gente que não tem quem tem qualidade financeira melhor, quem tem dinheiro, quem não tem, cor, raça, credo. Ela veio mostrar que nós somos tudo igual. Eu sei de gente que morreu esperando na fila para poder vaga de CTI, uma vaga de CTI, deputado estadual, amigo nosso, morreu esperando uma vaga e não conseguiu. Foi totalmente um terror. Vivemos uma guerra, um cenário de guerra. E eu lembro que na época da Covid, eu tinha até um restaurante, e eu fui buscar peixe numa cidade vizinha de Alterosa, cheguei lá, tava as máquinas tudo fechando a cidade. A gente não sabia com que jeito nós ia tratar a Covid. Uns prefeitos fecharam a cidade, outros não deixavam entrar. Eu lembro que colocou 2 retroescavadeiras na porta da cidade, eu não conseguia entrar para pegar o peixe. Então eu tive que pedir para o cara trazer ali. Então ninguém sabia como tratar naquele momento. Os próprios médicos não sabiam que remédio receitar para a Covid. Na verdade, foi uma descoberta todo mundo junto. Aprendemos juntos. Né? Infelizmente, aprendemos da pior forma, né? Perdendo vidas. Isso que foi duro. E Serrania não foi diferente. Né? E o Covid foi no mundo inteiro. Serrania não foi diferente. Eu lembro que teve uma época lá, eu sou muito ligado ao hospital, né? A gente tem muito contato, sempre a saúde. Não quer dizer que eu vou investir mais na saúde, não. A saúde sempre tem que ser prioridade. Mas só que eu vejo a saúde diferente. A saúde realmente eu quero tratar ela como a menina dos meus olhos. Que se a pessoa não tiver saúde, como é que você vai trabalhar? Como é que você vai acordar cedo para você tirar o sustento da sua família? Se você está com uma patologia e não consegue marcar aquele exame. Então, por isso que a gente tem que dar saúde e qualidade para a população, para a pessoa poder trabalhar. Voltando ao Covid. Eu lembro que no asilo, mais ou menos 20 idosos se contaminaram de uma vez. Aí tinha o pessoal do asilo, tinha um pessoal de Serrania, e eles me ligaram no hospital falando assim, Elton, pelo amor de Deus, nos ajude numa transferência. Colocamos todo mundo no SUS-Fácil e até agora não saiu nenhuma vaga. O SUS-Fácil, para você entender, né, é que você coloca aquela numeração, é uma rede de comunicação entre hospitais, e a hora que surge uma vaga, eles vai, chama e depois o hospital transporta. Só que aqui, primeiramente, o SUS-Fácil nós vem para Alfenas. A Santa Casa, Alzira Velano. Negaram. Poste de Caldas negou. Varginha negou. Não tinha vaga. Vaga UTI aonde? Estava lotado, estava criando um hospital de campanha. Estava no começo. E tinha um pessoal lá em Serrania, eu cheguei lá no hospital, no corredor, devia ter mais ou menos umas 3, 4 pessoas no corredor. Estava lá no soro, no oxigênio, naquela época, rapaz, usando um consumo de oxigênio, todo mundo precisando, saturando baixo. Aí eles me falaram, eu tenho 2 pessoas que tá mais ruim aqui. Eles me passa para mim. Aí me passaram o SUS-Fácil, da pessoa que estava mais ruim. É um amigo meu, inclusive, que hoje trabalha na prefeitura. Ele estava saturando 69 ou 70 na máscara de alto fluxo. E a máscara de alto fluxo, ela tem um limite. A partir do momento que chega a 15 litros, ela tem que ser substituída pelo tubo. Aí é só intubação. E Covid, depois que intuba, poucas pessoas voltaram. Raras pessoas voltou depois do tubo. E quando voltaram com sequelas. Aí eu peguei que num daqueles SUS-Fácil e comecei a fazer contato. Quando eu fui vice-presidente da JPSDB de Minas Gerais, juntamente com o saudoso deputado Caio Nárcio, eu consegui fazer muitos contatos. Eu tenho muitos contatos que eu adquiri dessa experiência que eu tive visitando cidades. E eu lembro que tem um amigo meu de Pará de Minas, o Jean, eu postei no grupo da PSDB, perguntando, gente, pelo amor de Deus, vocês não sabem de algum hospital que montou que tem a vaga de UTI? Aí o Jean falou assim, se eu não me engano, tem um hospital que inaugurou lá em Coromandel, hospital de campanha. E eu já peguei, liguei pro prefeito lá de Coromandel. Falei assim, Bruno, pelo amor de Deus, me arruma uma vaga para mim. Eu tô aqui com vários casos de paciente precisando de UTI. Ele falou assim, Elton, manda para mim agora o SUS-Fácil. Mandei o SUS-Fácil para ele. Ele passou pro pessoal, pro corpo clínico do hospital. Aí começaram a avaliar. Aí pede uma série de exames para ver a situação, saturação, exame dos pacientes. E vocês começou aquela comunicação e deu o ok para a vaga. Na hora que deu o ok para a vaga, eu gastei, até a gente conseguir fazer esses contatos todos, eu gastei, se eu não me engano, 6 horas para conseguir essa vaga para esse amigo meu que estava precisando na época lá. A gente conseguiu a vaga. E Coromandel é onde? Porque é longe, não é? Triângulo Mineiro. Se fosse para ir de carro, ele não aguentava de ambulância. De Serrania lá dá 7 horas. Aí que foi um outro problema, Guilherme. O transporte. Como que a gente vai transportar?
Aí falou, seu paciente não aguenta 7 horas, eles vão ter que entubar ele no caminho, pode vir até a óbito. Aí eu lembro que na hora, rapaz, o vice-governador Paulo Brant, no meu partido, PSDB, por isso que eu falo, na política a gente faz uns contatos, que é isso que é a arte, de você servir o próximo. Com esses contatos a gente conseguiu trazer uma aeronave em Serrania, ele fez um contato para mim, a aeronave do SAMU veio em Serrania e fez o transporte desse paciente através do aeromédico. Então eu agradeço aqui de antemão o Paulo Brant, ele foi muito prestativo, que se não fosse ele, o vice-governador, a gente não teria conseguido essa aeronave para poder fazer esse transporte. Eu ia te falar para você convidar ele, mas ele está na pré-campanha prefeito em BH, vai ser difícil, né? Então, eu não sei, nós estamos lá em Belo Horizonte, ainda tem um cenário inadequado ainda não sabe qual que vai ser os candidatos. Tem o João Leite, meu amigo, Sim. João Leite foi deputado, goleiro do Galo, né? Já fui na casa do João Leite muitas vezes, jantei com ele, né? Ele tem sempre um culto que ele faz lá, que é as células, né? Muito importante, até estou devendo uma visita para ele. E ele está liderando pesquisa para prefeito de BH. João Leite é uma pessoa excepcional. Aí o Paulo me conseguiu esse helicóptero onde que a gente conseguiu transportar esse paciente. Transportamos, Coromandel recebeu, ele teve o tratamento, teve alta e está em Serrania trabalhando hoje. Está lá em Serrania, está trabalhando, graças a Deus. Mas foi graças a essa junção. Se a gente não faz esse movimento, a gente não conseguia salvar a vida dele. Aí teve um outro caso também, de um idoso do Lar São Vicente, só que esse caso ele não conseguiu esperar a vaga sair. A vaga saiu em Monte Carmelo, com o prefeito de Monte Carmelo, que conseguiu a vaga para mim, e eu também consegui através desses contatos. Infelizmente, lá em Coromandel já teve todas as vagas preenchidas no hospital de campanha, e em Monte Carmelo saiu a vaga para o nosso amigo, infelizmente, que veio a óbito, o seu José Raimundo, idoso lá do Lar São Vicente de Paulo. Ele saiu de Serrania entubado. A gente colocou, o Paulo mandou para nós aqui novamente a aeronave, a gente pegou ele lá no campo, levamos ele lá para Monte Carmelo. Infelizmente, ele veio a óbito, não conseguiu, não aguentou a Covid. Então, eu quero dizer o seguinte, na Covid a gente aprendeu muita coisa. Primeiramente, que a gente precisa de todo mundo. Não existe ninguém melhor que ninguém. A gente tem que ter humildade de saber que somos todos iguais. E essa força-tarefa, e através desses contatos que a gente fez em Belo Horizonte e Brasília, nos ajudou a salvar vidas. Alterosa, conseguimos transferir inúmeros pacientes para Alterosa. Alfenas, eu lembro, transferimos vários pacientes para Alfenas também, aqui em contato diretamente com a Aécio Santa Casa, né? Então, foi uma luta, realmente foi um cenário de guerra. Isso me marca, porque nós perdemos muitos entes queridos. Me marca de uma forma muito triste. Ainda mais quando a cidade é um pouco menor, conhece todo mundo, é amigo de infância, né? Lá a gente conhece todo mundo por nome, apelido, é muito chegado. Mas teve essa trajetória triste, mas eu pude contribuir. Eu acredito que com essa influência, com esses contatos, nós conseguimos salvar vidas. Essa experiência que a gente teve do Covid, né? Que a gente trouxe uma experiência triste, mas que vivenciamos. Não esperava vivenciar isso no meu governo, no nosso governo. Mas infelizmente, né? Fazer o quê? O que tem que ser, a gente vai ser, né? E como é que está a situação da dengue? Alfenas, né, a gente tem visto as notícias, tem agora alguns casos sendo investigados se vieram a óbito em decorrência da dengue. A população cobra a prefeitura, mas a gente sabe também que às vezes a população não coopera, às vezes não recebe nenhum agente em casa, enfim, tem essa cobrança. Mas lá em Serrania, como é que tá a dengue? Você teve dengue? Ainda não, graças a Deus, rapaz, ainda tô blindado ainda, tá? Mas a Gabi, minha esposa, tá com dengue, rapaz. Nesse momento tá com dengue, tá em casa, tá lá, coitada. Tá passando por esse momento difícil. Mas eu vou te falar pra você, tem gente que falou pra mim que o sintoma de dengue é pior do que o sintoma de Covid. Tem gente que teve Covid, teve dengue e falou que é uma dor no corpo, uma sensação terrível. A pessoa tem que tomar muita água, né? Porque o que o mosquito faz? As plaquetas vai lá embaixo, né? E eu tenho morro de medo de pegar dengue, porque eu sou recém-bariátrico, né? E eu ainda não tô com a minha imunidade 100%. As plaquetas não estão 100%. Então, eu tenho que ter um cuidado maior do que as outras pessoas, porque qualquer problema eu tenho que ir para o hospital urgente. O Dr. Matheus já falou. Lá em Serrania não está diferente das outras cidades, não. Tem muito caso de dengue. Muito mesmo. E eu acho que tinha que ter tido uma prevenção maior. A gente trabalhar com prevenção é melhor do que você remediar. Tinha que ter tido uma prevenção maior ano passado, fiscalizando mais. É igualzinho que você falou, a gente não pode jogar a culpa só na gente, nos gestores públicos, não. Isso aí é uma coisa da população. Não adianta nada a gente fazer a nossa parte, a gente pegar o pessoal, fazer as visitas,
a gente instruir com campanhas, sendo que a pessoa, não tem casos lá que não deixa entrar em casa. Sim. Você já achou que absurdo isso? Isso é para a própria saúde da pessoa. A pessoa não deixar um agente epidemiológico entrar na casa dele para poder olhar se está tudo ok. Então quer dizer que alguma coisa tem. Então a gente tem que saber que essa luta contra a dengue não é do prefeito, não é do vice, não é do vereador, não é do agente epidemiológico, não. Essa luta é do povo. Sim. Se você, na sua casa, não tomar cuidado com aquela planta que tem aquela água lá que está dentro do vaso ali parada, você vai estar contaminando você e o teu vizinho. Então a gente tem que ter essa consciência. Se a população não comprar essa ideia, a gente não vence essa guerra. É lógico que teve uma ênfase maior, agora está diminuindo os casos. Mas muita gente Serrania pegou. Eu não posso falar números aqui, não quero nem arriscar falar números, mas é exorbitante a quantidade de gente que pegou dengue em Serrania, contraiu dengue, que estão com dengue. A gente conversa lá, eu fui no hospital semana passada, a gente fala com os médicos plantonistas, eles fazem um atendimento de 80 a 100 pessoas por dia. Tantos X casos é dengue. Só que comprovado, você precisa fazer o exame, né? Tudo certinho para poder comprovar. Mas os sintomas, você já começa a fazer o protocolo dengue. Então, temos que fazer uma ação. Já estão fazendo mutirões agora, lá contratou mais agente epidemiológico, né? Mas eu acredito que se a gente tivesse feito um trabalho de prevenção no ano passado, os casos teriam sido bem menores. Eu sempre procuro dizer, vamos trabalhar com a prevenção. Você trabalhando com a prevenção é o melhor remédio. Então, hoje tem bastante casos, tem bastante pessoas passando por essa patologia da dengue lá. Mas, se Deus quiser, vamos vencer. Ô Elton, a Alfenas tem passado por uma situação curiosa que tem faltado água. Antes faltava água no verão, aumentava o consumo naturalmente no verão. E agora, quando falta água, a Copasa fala que a CEMIG, a CEMIG fala que precisa ter um gerador. O fato é que a Alfenas capta água numa única fonte, que é ali a região do São Tomé. Né? Eu não sei, acho que Serrania também. Mesma fonte, Serrania. Mesma fonte. Passa em Serrania. Pois é. E como é que é isso? Falta água lá? Vocês têm algum problema com abastecimento? Olha, Guilherme, abastecimento até que falta muito pouco, tá? O problema nosso lá, até essa semana deu uma polêmica, a água tava cheirando. Tava com um odor, cheirando não, né? Não posso falar cheiro, mas tava com um odor terrível. População toda reclamando na questão da água lá. O Rio São Tomé, ele vem de Machado, né? Passa em Serrania e passa... Acho que ele tem umas nascentes até em Poço Fundo. Diz que tem umas ramificações em Poço Fundo. Uma vez, quando eu fui presidente da Câmara, em 2015, eu contratei, foi a própria Copasa, para fazer uma análise de uma água. Porque tem uma empresa no Trevo, o pessoal estava falando que eles estavam jogando dejetos no Rio São Tomé, na água onde que a gente abastece a nossa cidade. Eu pedi para poder fazer uma captação lá para ver os resíduos que era lá, se era esgoto, se não era, só que a água era preta. Realmente, olhando a olho nu ali, é uma poluição. E na época eu não consegui ter a resposta, não chegou para minha análise dessa água. Porque demorou, eu terminei meu mandato, né? E aí a resposta não chegou. Mas é uma coisa que a gente tem que bater em cima. O cheiro que estava essa água essa semana, o odor que estava exalando na água essa semana é absurdo. Então, e a gente paga muito caro. A água é caro. Não só em Serrania, que lá é Copasa, aqui também é Copasa, sim, né? É muito caro. A gente tem lá a represa, onde a gente capta água. E, segundo, né, o pessoal estava dizendo, diz que tem alguma empresa que estava jogando algum dejeto. A gente não sabe. Nós vamos apurar. Estamos apurando, a gente acionaram lá o meio ambiente para fazer essa verificação. Falta de água nós não temos. Né? Ocorre alguma outra vez quando vai limpar lá a represa, mas aí avisa a população, né? Nada assim que não avise. Mas nós temos que ver a questão dessa nascente, o que está contaminando, porque não está certo, não está correto. O cheiro que estava essa água, o odor que estava exalando na água, você abria a torneira, você vinha aquele odor, coisa terrível. Vários da população me mandaram mensagem. Elton, o que está acontecendo com a água? O que está acontecendo aí? Tem alguma coisa? Chegou alguma informação para vocês? Inclusive, até eu fiz um ofício, vou estar encaminhando para a Copasa para me ter uma resposta realmente correta deles. Que não só a energia, quanto a água, nós pagamos muito caro. Então, nós temos que ser bem atendidos. Sim. E bem atendido com qualidade. Porque um erro, alguma coisa, aí, isso aí é vida, vocês estão falando. Saúde também, né? Saúde. O risco de uma contaminação. O pessoal, muita gente não tem talha em casa, você não consegue comprar uma água de galão. A gente tem que nós usamos a água da Copasa, a água lá da torneira. Sim. Eu uso na minha casa.
Então, por isso que eu falo, eu senti na pele que eu abri a torneira da pia e tava lá aquele cheiro. Então, no mesmo momento, eu entrei em contato com o pessoal lá para poder saber. A gente ter essa resposta. Mas, como a gente falei, falta de água tem, mas é programado lá. Só que essa preocupação não é só de Serrania, não. Alfenas também tem que comprar essa ideia. Sim. Porque a mesma água que passa em Serrania, ela chega aqui em Alfenas para vocês. Então, é uma junção. Nós temos que juntar os municípios para saber o que está acontecendo lá no Rio São Tomé. Se é realmente essa empresa lá de Machado que está jogando alguma coisa, nós temos que descobrir. Sim. E eu quero estar junto nessa guerra. O Elton, ontem o Alexandre de Fama teve aqui, ele falava dessa vocação lá de Fama para o turismo e a necessidade de tratar o esgoto, né? Como é que tá? Vocês têm tratamento de esgoto? Tá no radar de vocês? Porque quando a gente fala em saúde, a gente precisa pensar também que tratar esgoto é investir em saúde, é prevenção, né? Sim, lá nós temos tratamento 100% tratado. Nosso esgoto lá hoje. Assim, quando a gente entrou no governo, tinha uma obra parada lá do Maete. Eu não sei aproximadamente o valor exato, mas foi coisa aí de 2 milhões ou 3 milhões de reais que a gente gastou lá para a gente poder colocar para funcionar essa ET lá embaixo, lá na ponte. E o esgoto hoje de Serrania é 100% tratado. Hoje é 100% tratado. É um investimento que faz, que muitas vezes a população não vê, né? Mas é necessário. E que tem político que não gosta também, porque debaixo da terra não vê, não dá volta. Debaixo da terra não aparece. Só que foi uma das primeiras obras que a gente fez. Eu lembro que o ex-prefeito Lúcio, o ex-saudoso Lúcio, infelizmente faleceu também, ele começou, só que não teve como terminar. E a gente pegou e terminou a construção da ET. Isso aí foi uma das primeiras obras do nosso governo. Hoje Serrania tem lá 100% de esgoto tratado. Coisa boa. Quando eu vou à Serrania, eu fico encantado de ver as ruas limpas, as lixeiras, as árvores ali da praça, tudo bem cuidado. E agora eu fico feliz em saber desse tratamento de esgoto, porque ter 100% é um padrão europeu. É uma realidade... Serrania tem 100% de esgoto tratado. E outra coisa, lixeiras, a gente implementou lixeira na cidade inteira. Eu percebi. Eu falei, vou andar aqui para ver se é só na praça. Aí você anda na cidade toda. Inteira. E ficou muito bom, viu? Parabéns. Nossa, você precisa de ver. A limpeza da nossa cidade é impecável. Quero mandar um abraço para todos os funcionários da limpeza. O pessoal faz um trabalho excelente. Serrania é exemplo de limpeza. Sim. Tá? Exemplo de limpeza. O pessoal acorda cedo, as varredeiras de rua e numa disposição, Guilherme, você não tem noção, trabalha numa disposição cantando. Pensa num pessoal bom de serviço. Tá? Mandar um abraço para todo o pessoal da limpeza pública, que sem vocês a gente não teria cidade tão limpa. Ô Elton, conta para mim um pouquinho sobre as estradas rurais lá de Serrania, porque eu já andei por ali, já saí de Divisa, já entrei, já saí em Serrania, tem pessoal que pedala, que sai de Serrania para Alfenas. Vocês devem ter uma quantidade grande assim, de quilômetros de estrada rural. E dá trabalho, né? Cuidar, fazer manutenção. E é uma cobrança constante, né? Porque chove, tem que parar. Se chove, faz buraco. Como é que você pensa sobre as estradas rurais? Como é trabalhar isso? Fala que o produtor rural, a única coisa que ele pede pra gente é estrada boa. Eles têm acesso. O produtor rural, se você for analisar, ele mais ajuda a cidade. A única coisa, a contrapartida que eles pedem, é falar assim, eu quero uma estrada de qualidade para eu poder chegar até a minha propriedade. É isso que eles pedem. Só que a nossa cidade de extensão territorial rural não é grande, não, é pequena. Só que nós temos só uma patrol. Temos lá 2 retro. Não conseguimos atender, um exemplo, na época de chuva, todo mundo, a estrada fica tudo esburacada, lama, atoleiro, às vezes cai uma ponte, acontece esses episódios esporadicamente e a gente não fica meio limitado. O que é a intenção nossa? A gente arrumar mais uma patrol, né? Que a gente tendo 2 patrulheiros, a gente consegue fazer o serviço e fazer um serviço bom. Eles fazem, eu quero aproveitar e mandar um abraço para todo o pessoal da equipe da Zona Rural, lá o Pedro, o Jaci, o Lazinho, todo o pessoal que trabalha lá, o Grilo, eles fazem um serviço bom. Só que se tiver mais uma patrol para poder ajudar, a gente consegue atender mais rápido o produtor rural. Um exemplo, você tem que fazer um serviço bom, cascalhar a estrada, pé de carneiro, vem um tanque d'água, molha, passa o rolo compactador. Se você fizer isso em todas as estradas rurais, demora anos para você dar manutenção, que dure 1 ano, 2 anos. Depois você passa só abrindo, cortando os matos. Mas sempre tem que ter uma pessoa junto, com a maquininha cortando os matos. Às vezes tem algum lugar que precisa abrir alguma cerca, alguma coisa. Então precisa se investir mais. Eles fazem um bom trabalho. A extensão territorial nossa rural não é grande. Dá para a gente poder fazer um trabalho gigante e deixar as estradas alinhadinhas. Só que, de vez em quando, acontece alguma coisa. Um exemplo, cai uma ponte, a gente tem que deslocar a equipe para poder arrumar aquilo lá. Aí vem uma pessoa, eu estou precisando de uma estrada, da máquina passa aqui na minha estrada. Começa a chover, aí é aquele problema.
Aí os produtores começam a reclamar com razão, porque eles precisam ter acesso. Só que eu acredito que se a gente fazer uma preparação, a gente sabe a época da chuva todo ano. A gente faz uma preparação antes, faz um trabalho extenso, um trabalho mais forte, com gascalho, arrumando mais uma patrol, né, contratando até mais pessoas para poder estar nessa patrulha rural. Tirando enxurrada, fazendo... abrindo as valetas. Isso. O problema é que acontece? Enche as valas lá, aí tem que pegar reto para poder abrir. Aí, a partir do momento que enche, as águas começam a escoar para dentro da estrada, aí começa a fazer os buracos. Então a gente tem que ter uma equipe maior. Aí depois vem a costela de vaca. Costela de vaca. Aí, não, quando tem costela é bom, dura é quando tá aquele problema, começa o atoleiro. Aí não consegue passar. O ônibus escolar não consegue chegar. O produtor rural não consegue desaguar a produção de leite dele. O caminhão da cooperativa não consegue chegar lá para poder pegar o leite. Essa semana eu fui. Sexta-feira da Paixão, eu fui buscar leite. Tem tradição, né? Tradição, eu fui buscar leite. Eu lembro desde quando eu era menino, só que eu ia a pé, né? Dessa vez eu fui de carro, não aguentei ir a pé, não. Aí eu fui numa propriedade lá, para chegar não foi fácil. Eu tolhei umas 3 vezes. Eu tenho foto e mostro. Tolhei umas 3 vezes. Ele falou assim, ó, eu preciso só de estrada, é só isso que eu quero. Ó, pra você ver, o caminhão veio buscar leite, não conseguiu chegar aqui. O leite hoje eu não consegui pegar e não consegui... Tava lá no balão. É a única coisa que eles pedem. Porque o produtor rural é um pessoal que tem mau coração bom, igual o produtor rural. Se você chega, você faz um bingo beneficente, você chega para um produtor rural, o que ele pega? Ele vai lá te dar um porco, te dar uma galinha, te dar não sei quantos litros de leite. Pensa num pessoal bom de coração para ajudar o pessoal do produtor rural. A única coisa que eles pedem é estrada boa. É isso que eles querem. A dona Dilma, essa semana, falou, oh, pelo amor de Deus, manda a máquina arrumar minha estrada. Fechou. O mato fechou a estrada dela. É um dos únicos acessos que ela tem lá. Ela me cobrou. Até a Ivani me mandou mensagem aqui falando sobre a questão dessa estrada. Eu já passei para o pessoal da patrulha ali rural que mexe com a estrada de terra para poder resolver essa situação. Então, é a única coisa que eles querem. E é gente que dá emprego. É gente empreendedor, vai lá, planta sua verdura, precisa vir na cidade para trazer para vender. Então, o mínimo que a gente tem que fazer para o produtor rural é o mínimo, é dar condição de transitar. Esse é o mínimo. Então, eu pretendo, se Deus quiser, a gente investir muito nessa questão de estrada rural. Nós vamos ser exemplos. Exemplo de estrada rural, estrada que vai passar anos sem dar manutenção. Ô Elton, como é que está a valorização do servidor público? A questão da cesta, vale alimentação, reajuste, que tem ocorrido? Que é importante valorizar o servidor, né? Sim, se você tem um servidor valorizado, ele produz mais, ele trabalha satisfeito. Hoje nós temos mais ou menos 390 ou 400 funcionários. Nossa receita lá em Serrania hoje chega na casa dos 34 a 36 milhões de reais por ano. Eu falo isso aqui, eu até fico um pouquinho bem envergonhado, porque foi uma promessa de campanha nossa. A gente colocou lá nos nossos itens de campanha a cesta básica para o funcionário público. Infelizmente, isso não se cumpriu. Não pela minha vontade, que eu queria que cumprisse, mas pela vontade do prefeito, ele não colocou a cesta básica, não priorizou. Isso eu quero implementar no meu primeiro mês de governo. Implementar a cesta básica. Não é muito, mas como é que você promete uma coisa que você não cumpre? É uma coisa... Eu me sinto envergonhado hoje de falar isso. Nós temos lá 390 a 400 funcionários. Querendo ou não, uma cesta básica ajuda. Lá é tudo gente pobre, pessoal assalariado. O pessoal lá precisa. Então, uma cesta básica, ou até mesmo, a gente pode falar, se o pessoal na época decidiu, vale alimentação. Que inclusive o Fabinho implementou aqui em Alfena, se eu não me engano, foi essa semana. Antes de ontem, no valor de R$100, né, um vale alimentação. A gente tem que estudar. Ajuda muito. Isso, vamos estudar. No plano de governo, assim que a gente puder fazer, o plano de governo, vamos estudar um jeito, eu vou estar estudando um jeito, uma forma, sentando e conversando com os funcionários. Porque não adianta nada a gente impor uma coisa que eles não estão querendo. Ver o que for melhor para eles. Se for melhor a cesta básica, a gente coloca. Se for melhor a vale alimentação, nós vamos colocar. Né? Isso é interessante. Então, isso que não foi cumprido no nosso plano de governo, eu quero implementar, se tudo der certo, no primeiro mês ou no primeiro semestre já de governo, se Deus quiser. Ô Elton, como é que está a segurança? A Alfena sofre, as cidades da região sofrem, enfim, com aumento de violência. Vocês têm sentido também? Tem um aumento? Como é que vocês estão trabalhando? Vocês têm guarda municipal lá? Serrania é uma cidade muito tranquila, né? Sempre eu brinco com o tenente-coronel André,
que a cada ano que passa, um exemplo, se esse ano que passou, eles tiveram 10 assaltos, um exemplo, na cidade. No ano que vem, ele tiver 5, ele tem que manter essa meta de 5. Eu falei que ele vai ter dificuldade para manter a meta lá em Serrania, porque cada vez está baixando mais. Isso é mérito da Polícia Militar, sim, isso é mérito da segurança pública em conjunto. Até aproveito e mando um abraço para a Polícia Militar, esse órgão que eu prezo muito e ajudo muito. Eu arrumei mais de 5 viaturas para a Polícia Militar desde o meu mandato de vereador, que eu consegui para a Polícia Militar. Eu consegui Renault Duster, Palio Weekend, quase todas as viaturas lá, quem me conhece sabe o que eu estou falando, eu consegui. Arrumei a viatura até para Alfenas. Sim, o Capitão Caselato vai ficar feliz. O Capitão Caselato, meu amigo. Eu arrumei uma viatura pro Afrânio, o Tenente Coronel Afrânio, que foi para Poços. Ele estava andando uma EcoSport 2005, que me pediu uma viatura. Eu falei, se tiver alguma, você me ajuda aqui, porque isso aqui vai ajudar a Serrania mesmo. Que a Alfenas, se eu não me engano, toma conta de 13 cidades. É. Eu peguei e arrumei a viatura para ele e ele foi transferido para Poços. Eu falei assim, mas o senhor me pediu uma viatura e não foi receber? Até brinquei com ele. Mas aí hoje está lá com o Tenente Coronel André, que faz um grande trabalho. Agora ele está com um Camaro lá, tem a viatura, um Camaro. Lá em Poços eles estão chiques, tem um Camaro lá mesmo. Cara. Lá em Poços eu já quero tirar uma foto naquele Camaro. Só que em Serrania é o seguinte, a nossa realidade. Estava tendo muito roubo de zona rural. Esses dias para trás, o pessoal estava furtando fio, furtando insumos agrícolas, né? Nós até fizemos um trabalho, eu pedi para a Polícia Civil intensificar esse trabalho, né? Porque muitas vezes a militar, ela faz o trabalho de Polícia Militar e Polícia Civil. Porque a Polícia Militar chega, faz o flagrante na hora e passa a Polícia Civil. Só que lá em Serrania, a Polícia Militar, a gente faz o flagrante, vai, pega as imagens das câmeras e sempre acha quem que fez aquele delito ali. Quem fez aquele furto, aquele roubo, aquele assalto. Então, primeiramente, nós temos que trazer um posto da Polícia Civil para a Serrania. Hoje não tem. Não tem posto da Polícia Civil em Serrania. Eu quero criar o Centro de Segurança Integrado. Isso deu certo aqui em Alfenas. Sim. Eu quero criar isso em Serrania. Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. Se a gente tiver pelo menos uma vez por semana o delegado atendendo a cidade de Serrania, atendendo lá, a gente tiver um posto da polícia lá, porque hoje não tem. Aí eu acredito que vai ocorrer mais rápido, desvendar mais rápido esses roubos, esses furtos. É lógico, os números caíram, porque Serrania é uma cidade pequena. Mas acontece 2 assaltos ali, já alarma a cidade inteira. Uma sensação de segurança fica impactada, né? Na mesma hora. Então, a gente tem um apoio muito grande aqui da Polícia Militar de Alfenas, o tático, sempre o helicóptero da Sexta Brave, lá de Poste Caldas, sempre está indo lá. Agora, outra coisa importante, temos que aumentar o efetivo da Guarda Municipal. A Guarda Municipal foi criada no nosso governo. A gente criou a Guarda Municipal. Só que hoje tem 4 guardas municipais trabalhando apenas. Tinha 5, um pediu exoneração. Como que você consegue fazer uma alternância? Não tem nem turno. Não tem nem turno. Não, para você ter noção, a guarda atua até 6 horas da tarde. Quer dizer que das 6 para frente, não, o ladrão pode roubar o patrimônio público. Entendeu? A guarda tem que funcionar 24 horas. Sim. O turno durante o dia e durante a noite. Mas para isso que você tem que fazer? Você tem que chamar mais efetivo. Não adianta você criar a guarda e não dar suporte para ela. A gente tem que dar curso para a guarda e armar a guarda. Você dá um curso para eles de tiro, capacita eles para eles poderem ser um alicerce da Polícia Militar. Sim. E a segurança é uma área que eu prezo muito. Todas as operações da Polícia Militar que teve em Serrania, todas eu apoiei. Apoiei com recurso particular meu. Vou em reuniões das polícias militares, vou em todas as reuniões da Polícia Militar em carro particular. Porque muitas vezes o prefeito não me arruma. Depois eu vou falar sobre isso. Tá bem. Vou em carro particular, participo. Vocês podem ver que todos os almoços, todas as operações, eu dou apoio para eles, almoçam lá no meu restaurante. Arrumei recentemente R$100 mil para a Cesta Brava de Poste Caldas. O que é a Cesta Brava? Só para você atender. Cesta Brava é uma base da Polícia Militar, onde o helicóptero fica, é um hangar, né? Hoje eles têm um hangar que é cedido pela Prefeitura de Poste Caldas, só que agora eles conseguiram uma verba para construir um hangar próprio lá. Eles conseguiram uma emenda lá, se eu não me engano, 2 milhões, vão estar construindo o seu hangar próprio lá em Poste de Caldas. Só que faltava um dinheiro para eles poderem imobiliar o hangar. Aí, eu, através do deputado Luizinho, a gente chegou, fez uma visita, ele arrumou R$100 mil lá. Aproveito, mando um abraço para todos lá da Cesta Brava. Antes da Cesta Brava se instalar aqui na nossa região, aqui em Poste de Caldas, você via muito aquele roubo de banco de madrugada, estouro de caixa eletrônico. Não sei se você... Lembro. É o exemplo, eles falavam o novo cangaço. Né? Agora o domínio de cidade, né? Isso. A partir do momento que a Cesta Brava se instalou em Poste de Caldas, você pode notar que
zerar não zera, mas diminuiu bastante sim. os números. Eu lembro quando teve esse roubo do Novo Cangaço em Paços. Parecia coisa de cinema. Eu tava na TV Alterosa na época. Uma coisa absurda. O cara colocou uma ponte 50 lá no meio da praça lá para esperar a polícia. Fizeram uma coisa de doido. Se você fizer uma conta de Poste Caldas até aqui em Alfena, eles gastam 7 minutos para estar aqui. Aí, você tendo um apoio terrestre da Polícia Militar e o apoio da aeronave da Polícia Militar lá em cima, você pode notar que inibiu. E foi através disso, dessas investigações, que conseguiram fazer aquela apreensão em Varginha e desmantelar aquela quadrilha. Então, investir em segurança é importante. Por que o Elton investiu R$100 mil na Cesta Brasa de Poste de Caldas? Porque Serrania é beneficiado. O helicóptero desce na praça. Ele dá o apoio. Tem uma operação que chama Campo Seguro. Essa operação Campo Seguro é para passar uma segurança para o produtor rural. E você pode notar que ela já foi 6 vezes lá em Serrania. O helicóptero da Polícia Militar está lá descendo em Serrania e dando apoio para nós. Então, a segurança tem que investir em segurança. Isso aí tem que dar uma atenção. Então, primeira coisa, aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Isso eu quero fazer rápido. Dar curso capacitando eles para poder ser um alicerce da Polícia Militar. Segundo, trazer um campo da Polícia Civil para a Serrania. E terceiro, apoiando mais os policiais militares que já fazem um grande trabalho, criando o Centro de Segurança Integrado. E a segurança pública, a segurança militar, tanto a civil quanto a municipal, eles sabem que pode contar comigo. Todas as vezes que eles precisam, eu estou lá pronto para atendê-los. Ô Elton, e a questão da moradia? Você tem pensado a questão que a gente vê agora uma dificuldade com a Coab construir, aí tem a questão do Minha Casa Minha Vida, mas o que você tem pensado? Um déficit habitacional, as pessoas têm pedido, têm procurado? Guilherme, se você puxar no portal lá do governo federal, você viu que a única cidade que teve, que foi contemplada com Minha Casa Minha Vida, faixa 1, foi Alfena, se eu não me engano, com 150 moradias. A única cidade aqui do sul de Minas, se eu não salvo engano. Serrania não foi contemplada. Fico muito triste com isso, porque lá em Serrania precisa de muita moradia. Se fazer um cadastro lá hoje, eu chego a dizer que está em mais de 400, 500 pessoas que precisam de moradia. Foi feito no passado 300 casas, mas precisa de mais. Tem gente que paga aluguel lá 30, 40 anos e não tem uma casa para morar. Eu quero trabalhar muito em cima disso. E, infelizmente, não tem nenhuma casa faixa 1 para Serrania. Se alguém falar, tá mentindo. Não tem. Não tem. Só entrar no governo, entra no portal do governo federal e olha lá. Eu quero, através dos meus contatos que eu tenho em Brasília, eu quero implementar logo o Minha Casa Minha Vida, o faixa 1. É onde que não tem custo. O faixa 2 pode ser que consiga, sim. Mas o faixa 2 você tem que pagar uma prestação de R$600. Aí, uma pessoa que ganha um salário, você vai tirar R$600 para você pagar a prestação de uma casa. Como é que você vai pagar água e luz, você vai comer? Então, nós temos que dar a casa e dar sem custo algum. Isso eu tenho contato. Eu já estou em contato com o deputado Luizinho. Ele já fez contato com o ministro lá em Brasília. Hoje tem um local lá em Serrania. Tem a área. A área está pronta. Eles estão arrumando lá. Dá falta fazer infraestrutura, né? Porque para você estar apto a receber também o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, você tem que estar com água, luz, asfalto. Infraestrutura completa. Infraestrutura completa pronta. Isso não está lá ainda. Mas, igual eu falei na minha outra entrevista, deixa a infraestrutura pronta, deixa tudo ok e as casas pode deixar por minha conta. Eu sei aonde arrumar, eu tenho contato de onde tirar e eu vou arrumar a casa. Pode ter certeza que é no primeiro ano de governo. E não é pouca não, né? Vamos trabalhar com um número grande. Eu não quero citar número aqui porque a gente também não podemos vender ilusão. Sim. Aí chega lá e fala assim, eu vou começar um cadastro aqui, vem cá correndo para você trazer os documentos, para você ganhar a casa. Gente, não tem casa faixa 1 para Serrania. Não se iluda. Não vamos vender ilusão. Não vamos brincar com o sonho das pessoas. Se Deus quiser, no primeiro ano de governo, nós temos onde tirar. Eu tenho contato. Dessa trajetória política minha, Guilherme, eu consegui fazer contato tanto em Belo Horizonte quanto em Brasília. Isso o povo reconhece, o povo sabe disso. E através do deputado Luizinho, com esse contato que ele tem através do governo federal, que eu não quero saber quem que é o presidente, não. Eu quero a casa para a população. Se fosse o Bolsonaro, eu estava lá pedindo. Como é o Lula, eu vou lá no Lula pedir. E através desse vínculo com o Geraldo Alckmin que eu tenho, fica mais fácil da gente conseguir. Então, esse é o projeto. Vamos construir casas, e casa a custo zero. Elton, e
e se eu puder, né, deixar um conselho, constrói a casa baixa, porque aqui em Alfenas nós temos um problema de verticalizar. É claro que fica mais barato para o município, às vezes construir prédio, mas, exemplo, a minha mãe mora numa casinha da Coab. Ela pôde aumentar, plantou um pé de limão, enfim, às vezes a pessoa aumenta, faz a horta, leva a sogra para morar junto, vai aumentando. Às vezes quando constrói um prédio, fica aquela coisa pequena, um apartamento. Então, assim, constrói umas casas lá pro pessoal que possa ampliar também, né? Não, o prédio, você ganha só em questão de terreno, né? Com um pequeno terreno você constrói lá 30, 40 apartamentos. Lá é casa. Lá já tá planejado para isso. É igual eu falei, pode deixar a infraestrutura pronta aí com as casas, eu me comprometo a conseguir. Ô, Elton, nós estamos chegando na reta final aqui da prosa, a prosa está muito boa, mas eu queria, porque assim, você tem a experiência, você foi vereador, presidente, você ajudou o atual prefeito, mas vocês estão tão rompidos, digamos assim. O que se deu? O que aconteceu? Você quer falar disso? É importante a população saber? Guilherme, não, é importante sim. Eu acho que as ideias se divergem, né? Quando a gente foi eleito, quando ele me convidou para ser vice, a gente tinha um plano junto, né? Nós tínhamos um plano para a gente seguir, uma plataforma de governo, e com o decorrer do tempo isso foi mudando, né? As ideias ele tinha ideia para fazer alguma coisa, ele gosta muito de obras, né? É importante, lógico que é importante, tanto que eu trouxe muitas obras para a cidade. O exemplo, o CRAS hoje, que eu ganhei através do deputado Caio Narcio. A praça lá do Parque das Nações foi o Aécio que me deu. A primeira obra do governo nosso foi o asfalto do bairro Santo Antônio. O asfalto do bairro Santo Antônio eu ganhei quando eu era vereador. Eu lembro que eu fui atrás do ex-prefeito Lúcio em 2016, no dia 28 de dezembro. Ele estava até na área de lazer dele ainda, para ele assinar para mim um documento para me mandar para a Caixa. Que o Caio falou, aquelas emendas que sobram de bancada, aquele resto sobra muitas emendas. Eu lembro que o Caio ficava lá até o dia 31 de dezembro para conseguir aqueles restos de emenda e nos atendia muito com isso. E atendeu com o asfalto Santo Antônio. Foi a primeira obra do nosso governo, a gente fez no primeiro semestre. Foi a emenda do deputado Caio Narcio de R$386 mil, nós asfaltou, recapeou, né? O bairro Santo Antônio inteiro. Eu só ajudei o atual prefeito com emendas. Se somar as emendas que eu consegui do primeiro e no segundo mandato, dá mais de 4 milhões, 5 milhões. Só que as ideias nossas foi divergindo. Ele pensou de um modo, eu pensei de outro. Né? Ele quis focar mais em obras, quis focar em alguma outra coisa, e nós, infelizmente, a gente se apartou. As nossas ideias políticas, ele foi para um lado, eu fui para outro. Né? Mas eu respeito a opinião dele, né? Respeito, ele é uma pessoa que faz um grande trabalho. Só que nós fomos eleitos para pregar uma política totalmente diferente do que eu estou vendo lá. A gente foi eleito para pregar uma política sem vingança. E não é o que está acontecendo. A partir do momento que a gente se rompeu, a partir do momento que nós se rompemos, eu não sou o candidato dele mais, ele vai lançar outro candidato. Eu fazia as apresentações, como eu trabalhei na TV Alterosa, trabalhei em rádio durante 7 anos, eu apresentava todos os eventos da cidade de Serrania. Todos os eventos eu apresentava. Podia ser inauguração. Tem um evento na escola, um teatro, eu apresentava. A partir do momento que isso aconteceu, ele me cortou de todos os eventos. Todos os eventos. E eu fazia isso de graça. É uma economia para a prefeitura. Ele mesmo falava isso. Era uma economia para a prefeitura. Eu apresentava carnavais, shows, fazia isso com custo zero. A partir que a gente rompeu, ele pegou e me tirou de todas as apresentações. Dia de sexta-feira a gente tinha um truco na minha casa, a gente tem ainda. Todo o pessoal que ia jogar truco lá, depois, no outro dia, ele ficava em cima perguntando o que foi, o que aconteceu, o que estava indo na minha casa. Conclusão, os funcionários pararam de ir lá. Tem um motorista da ambulância, que é vereador João Batista, ele tem só 7 mandatos de vereador. Por ele ter passado no meu partido, ele tirou ele da ambulância. Então, essa política de vingança, eu não concordo com isso, Guilherme. Eu não fui eleito para fazer vingança com ninguém. Se a pessoa é do partido oposto, assim que terminar as eleições, eu não quero saber se ela é do partido A ou B, mas tem que governar. Vou contar uma passagem aqui, só para finalizar isso aqui. Eu tenho um tio que foi prefeito em Serrania, no ano de 82 a 88, tio Amélio. Eu não era nem nascido, eu sou de 86. E o doutor Bruno, ele está vivo lá hoje, confirma, contou uma história para mim.
Na época, o Tia Amélio saiu como um candidato lá que o pessoal chamava ele de pé de chinelo. Ele tinha uma venda lá embaixo, a vida inteira foi muito pobre, né? E disputou as eleições com vários fazendeiros ali na época. E na época o pessoal, ele foi e ganhou a eleição. Não sei, com uma vantagem muito grande, ganhou a eleição. E passou 3 dias com o Dr. Bruno, que era um fazendeiro, na época, é fazendeiro até hoje, meu amigo, que tinha perdido a eleição pro Tia Amélio. O Tia Amélio foi lá na casa do Bruno. Parou o carro, o Bruno falou assim, não é possível que ele veio me desaforar aqui na porta da minha casa. Aí você sabe o que o Tio Amélio foi falar para ele? Falei para ele, seu Bruno, eu vim aqui conversar com você, que se por acaso eu te fiz alguma coisa, eu te peço perdão, eu te peço desculpa. Porque a eleição acabou. E eu preciso de você e preciso da tua influência para governar. O Bruno me contou isso para mim, eu tomo café sempre na casa do Dr. Bruno. Essa é a humildade que a gente tem que trazer. Se fosse qualquer outra pessoa, não ia fazer isso. É com esse coração que eu quero administrar a Serrania. Eu quero provar que é possível a gente fazer uma política sem vingar das pessoas. Que é possível você fazer uma obra, que é possível você não precisar isolar uma pessoa que pode querer ser um adversário teu futuramente. É possível você ajudar as pessoas, tanto que é do PT, do PSDB, do PL. Não podemos escolher para quem que a gente vai arrumar uma cirurgia, arrumar um exame. A saúde é para todo mundo, a fila é para todo mundo. Não existe você passar gente na frente da fila. Eu quero entrar na política para isso. Ele gosta muito de obras. Eu quero governar com o coração. Eu quero cuidar um pouquinho mais das pessoas. O motivo da nossa separação foi isso, divergência de ideias. Mas eu não esperava essa vingança de tal forma. Nós pregamos uma coisa na política que havia sido feito isso no passado. Nós pregamos que iria ser diferente. E foi pior. Esse é um dos motivos que nós não estamos juntos até hoje. Mas Deus vai nos honrar, Deus vai nos mostrar, né? Se eu estou errado, se eu estou certo. É lógico que nós erramos em alguns momentos, sim. A gente não tem ninguém 100% certo. Pode ter alguma coisa que eu tenha feito para ele, ou gente que não tenha soado bem, mas conversando a gente se resolve. Não é vingando que a gente resolve das pessoas. Não é tirando a pessoa do serviço porque ela está frequentando a casa do outro. Isso, infelizmente, comigo não vai ter. Ô Elton, agora vamos fazer um exercício aqui de futuro. Dia 1º de janeiro, o Elton tá eleito. Tá lá com o terno bonito do Rafael. Vamos ver se o Rafael vai bancar esse terno, hein, então, mas você passou a posse, o que é o teu primeiro ato? O que você quer fazer, assim? Não, primeiramente eu preciso saber o que eu vou pegar, né? Eu preciso entender a realidade do município. Porque hoje eu não sei, eu não tenho nenhuma informação lá. Não me passa informação. Inclusive, até uma emenda que eu trouxe para fazer um asfalto de 300 mil reais, o asfalto era para ser feito, não foi feito, e o dinheiro da emenda eu não sei para onde que foi. Então eu quero saber o que eu estou pegando, a realidade do município. Eu quero saber o que eu tenho de despesa, o que eu tenho de receita, o que eu tenho de contas. Eu preciso entender essa realidade. Porque tudo que eu falar aqui agora, eu vou estar falando, sendo muito errado aqui. Se eu falar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Primeiramente, eu tenho que saber entender a situação do município. Agora, uma coisa que eu posso prometer para você aqui, é muito trabalho. E outra, eu faço uma coisa que eu gosto. Eu gosto muito da política. Gosto mesmo. A partir do momento que eu entrei e candidatei a vereador na minha primeira vez, isso está no meu coração. Não tem coisa melhor do mundo que você conseguir aquela cirurgia para aquela pessoa que está lá 1 ano esperando para fazer uma cirurgia de fêmur. Isso não tem preço que pague. Não tem obra que vale mais do que isso. Você conseguir aquela ressonância para aquela pessoa que está com problema de coluna. Não tem obra. Tem uma pessoa que está precisando fazer uma cirurgia lá. Me procurou essa semana. Elton, faz 1 ano e meio que eu estou esperando a cirurgia. Existe obra que paga a saúde daquela pessoa? Não existe. Isso eu quero priorizar. A saúde vai ser e sempre será a menina dos meus olhos. E isso eu prometo muito trabalho. E política, eu aprendi uma coisa com o saudoso deputado Cainar. Ele falou assim, Elton, você tem orgulho de falar que é político, porque você tem DNA, você sabe de onde que você veio, e quanto mais pessoas boas tem na política, menos ruim terá. E é com esse lema, com essa força, com esse entusiasmo que eu quero governar a Serrania. Ô Elton, faltou alguma pergunta? Esqueci de alguma coisa? Faltou eu agradecer vocês, né? Tem que agradecer. Não, mas isso aí tá na mensagem. Eu vou te pedir pra você deixar uma mensagem final, né? Agradecer. Eu acho que a gente mandar um abraço. Falou muito tema, né? Falou muita coisa, né? Nessa pré-candidatura, né? Essa pré-candidatura nossa, a gente falou de muita coisa que a gente pretende fazer.
É isso, a gente está organizando agora, deixando tudo pronto, deixando tudo ok para se consolidar isso e nós sair com sucesso, se for da vontade do povo com as eleições. Acho que abordamos vários temas, falamos de emprego, falamos de saúde, temos que também valorizar o servidor da educação. Uma coisa excelente, uma coisa que nós não falamos, questão da educação, pretendemos valorizar o servidor com curso de capacitação. Isso tem que ter. Os servidores, naquele projeto de plano de carreira, sim, tanto na horizontal como na vertical, com piso curso, da categoria. Tudo. O piso não tem nem que discutir, tem que ser pago. Tem que ser pago o piso, não tem nem que se discutir, não. É um direito deles. A gente tem que fazer cumprir. Tem muitas coisas. Se a gente fosse falar aqui, nós ia ficar mais umas 2 horas falando aqui, né? Esporte, o esporte, uma coisa para nós poder só falar um pouquinho de esporte. O time de Serrania disputou ano passado, chegou na final da Copa Record. Se investiu tanto no esporte, no Serraniense, se investiu muito. Aí esse ano, o time de Serraniense não participou de nenhuma competição, nem da Copa Alterosa tem que ter continuidade, e nem da Copa Record. Tem que ter um trabalho de continuidade. O que tem que fazer? Primeiro, você tem que fazer uma base na sua cidade. Você tem que ter a base. Você precisa de 1 ou 2, 3 peças de fora? Precisa. Mas se você não tiver uma base na cidade treinando frequentemente, faz a base e depois você faz um projeto a longo prazo. No primeiro ano, vamos entrar, vamos disputar todos os anos. A cada ano melhorando mais. Porque eu tenho certeza que chegar lá no segundo, terceiro ano, a vitória vai vir. Na época do DAIS, foi a época que mais se investiu em esporte e serrania. No mandato saudoso, ex-prefeito DAIS Soares de Oliveira. O Serrania ganhou tudo. Ganhou no handball, no voleibol, ganhou essa Copa, na época era a Copa Tamoio, não lembro. Não lembro qual que é o nome. Sul Mineiro. Ganhou o Sul Mineiro. O DAIS investiu pesado em esporte, mas fez um trabalho a longo prazo. Mas valorizando o atleta da cidade. Não adianta nada você gastar um dinheiro, pegar todo mundo de fora, pagar um valor alto para a pessoa de fora e não valorizar quem está na cidade todo dia, que é os desportistas da cidade. Então, temos que investir em esporte e temos que valorizar primeiramente os nossos atletas. E quando você fala da base, eu vi o anúncio agora recente, o Maicon anunciou o Vila Real, um clube profissional, vai disputar as divisões aí do... Machado, do Maicon está investindo pesado no esporte. E aí, quando você fala da base, é uma possibilidade, inclusive, de atleta local e ascender para um clube de alto rendimento, né? Claro, inclusive tem atleta de Serrania que vai jogar em Machado. Ô Elton, a gente tá chegando agora no encerramento aqui, foi muito bom te receber, fica aberto também quando formalizar a candidatura a prefeito, volta para contar, para apresentar mais ideias, mas muito obrigado. E agora tá aberto, se quiser mandar um abraço, um beijo, fica aberto, é uma mensagem final. E eu que agradeço vocês aqui por me convidar, tá, Guilherme? Obrigado pela desenvoltura, né? Nós pudemos aqui... A gente abordou vários temas, né? Falamos aqui na nossa pré-candidatura. Lembrando que isso tudo é pré-candidatura. Nós estamos analisando tudo certinho e a gente vai voltar aqui como candidato, se Deus quiser. Agradecer a todo o pessoal aí da Visual Vídeo, Estúdio Visual, né? Nosso amigo aí que está nos ajudando aí. Quero agradecer também primeiro a minha família, Guilherme. Agradecer a minha família que sempre me apoia. Que você sabe que não é fácil você entrar para a política hoje, é muito difícil. A gente apanha muito. Tem gente que fica por conta o dia inteiro lá só de poder jogar pedra na gente, soltar fake news. Né? E primeiramente, se você não tiver uma base em casa, eu agradeço muito a minha esposa, a Gabi, que infelizmente está lá curtindo a dengue, né? Desejo melhoras a ela. Se a gente não tiver uma família, meu pai, minha mãe, minha irmã, a gente não consegue superar. Porque não sofre só a gente. A pessoa solta uma calúnia nas redes sociais da gente aí hoje, que é muito fácil espalhar, sofre a família toda. Nisso eu quero agradecer a Deus pela família que eu tenho. E quero também deixar claro que é possível fazer uma política sem vingança. É possível você governar não só pelos eleitores que votaram em você. É possível você governar para a cidade inteira. Quero deixar claro que as eleições terminam às 5 horas da tarde. E a partir desse momento, eu não quero ser o prefeito só de quem votou em mim. Eu quero ser o prefeito da população de Serrania. E é para isso que eu quero fazer a diferença. É possível você cuidar das pessoas. Igual eu falo, obras é muito bom e vamos fazer muitas obras. Mas é prioridade para mim é cuidar das pessoas. É resolver aquele problema daquele exame atrasado que está lá, impedindo aquela pessoa de ganhar o seu pão, de trabalhar. A pessoa às vezes não consegue trabalhar porque está com aquela patologia. Eu quero fazer isso. E a saúde vai ser a menina dos meus olhos. Eu não quero saber se é de direita ou de esquerda. Eu quero que venha a verba, eu quero que venha o recurso.
Eu vou estar lá batendo na porta lá em Brasília, pedindo as casas lá, que a gente já tem um caminho para conseguir, para o governo federal, que hoje é o presidente Lula. Eu quero estar lá para a gente conseguir para atender as pessoas com moradia, eu quero dar dignidade para a população. E é para isso que eu estou aqui hoje, humildemente, participando desse podcast e mostrando para a população que, além de tudo, dos nossos contatos, da nossa experiência que a gente tem no decorrer da vida, a gente quer administrar com o coração também. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado ao povo de Serrania. E podem ter certeza, eu me preparei para isso, para poder estar à frente do município e vou dar muito orgulho para todos nós serraninhas, se Deus quiser. Ô, Elton, obrigado, viu? Boa sorte lá, boa caminhada. Pessoal, segue a gente nas redes sociais aí, compartilha, curte, puxa a nossa arroba aí, que é Estúdios Visual, ou segue a gente no Pod Política. Espero que vocês gostem do nosso podcast.